bom dia. Meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, do Instituto de Estudos e Pesquisas Homonanã, e como sempre tenho a grata satisfação de estar aqui mais uma manhã com vocês. Bom, dando continuidade da nossa série, estamos trabalhando o livro O Espírito da Intimidade, Ensinamentos Ancestrais Africanos sobre Maneiras de se Relacionar, da Sobonfu Somé. Vou ler aqui um parágrafo que eu achei bastante interessante para a gente discutir hoje. Se uma criança cresce achando que sua mãe e seu pai são sua única comunidade, quando tem um problema e os pais não conseguem resolvê-lo, ela não tem ninguém a quem recorrer. Os pais são os únicos responsáveis pelo que aquela criança se torna, e isso é pedir demais de apenas duas pessoas. Pior ainda, muitas vezes uma única pessoa é deixada com os filhos, e a gente sabe que aqui no Brasil, infelizmente, isso é muito recorrente. Dar à criança um sentido maior de comunidade ajuda a não depender de apenas um adulto. Assim, a criança pode procurar uma pessoa de sua escolha. Se essa pessoa não resolver seu problema, ela pode procurar outra. Como seres humanos, somos limitados quanto ao que podemos fazer ou dar. Assim, ao educar crianças, precisamos definitivamente do apoio de outras pessoas. É como dizemos, é preciso toda uma aldeia para manter os pais sãos. Eu achei muito bonito isso daqui e até me fez lembrar, nós temos falas, dizeres indígenas aqui, né? Das comunidades originárias, os povos originários, que diz, é necessário toda uma aldeia para criar bem uma criança. E nessa comunidade aqui diz que é necessário toda uma aldeia para que tenhamos os pais sãos, para que os pais não adoeçam. A gente vem falando do espírito da intimidade, falando das relações de casais, mas eu acho que o principal da gente pensar é que a gente está falando dessa vivência em comunidade. Né? E eu acho super importante a gente refletir sobre isso nos dias de hoje. Eu já falei em vários vídeos, em vários outros programas, sobre um problema que eu vejo nos dias de hoje, onde a maioria das crianças, principalmente, né, as crianças mais pobres e consequentemente as negras, né, estão institucionalizados desde a primeira infância. De que forma? Tem criança que já está na fila da creche antes de nascer. Aí vai para a creche, da creche vai para a escola, educação infantil, fundamental 1, 2 e por aí vai. Qual o impacto disso? Primeiro, Adriana, você é contra as políticas de creche? Não. E sim também. Por quê? Porque essas creches, mais creches para que as mulheres, para que essas mães pobres possam trabalhar por mais tempo, para que elas tenham mais tempo disponível para o capital, para enriquecer uma pessoa, que não ela. E com isso ela fica longe da sua família, longe dos seus filhos. Isso impacta diretamente na construção da identidade dessa criança. Ou seja, muitos jovens hoje que já passaram por esse sistema, eles crescem totalmente desvinculados da sua cultura familiar. Cresce dentro desse sistema fordista, né? Da escola, da educação, onde todo mundo come na mesma hora, dorme na mesma hora, troca fralda na mesma hora. Tirando a individualidade. E um outro agravante, a gente não tem mais aquelas figuras que tinha, né, no meu tempo ou no tempo dos meus pais, que era ter aquela senhora mais velha do bairro, que cuidava das crianças, que muitas vezes já cuidou dos nossos pais, e aí cuida da gente quando os pais estão fora, quando os pais estão trabalhando, e com isso
tem as histórias, a história de família, você ouvir histórias de quando seus pais eram crianças, de quando seus avós eram jovens, de quando seus avós eram mais novos. Tudo isso impacta na sua identidade, porque você tem uma raiz, você sabe de onde você vem. E hoje em dia os nossos jovens não. E aí eu vou falar inclusive sobre os jovens pretos, né? Que hoje têm acesso, graças às cotas, têm acesso a entrar na universidade, de fazer universidade pública. E um grande problema onde muitos dos jovens se descobrem negros quando estão na universidade. Que eu brinco que hoje em dia tem o chá revelação da negritude, né? Que a pessoa se descobre negra só quando ela já está adulta. E no ambiente acadêmico, porque esses ambientes acadêmicos, eles são construídos ainda uma estrutura muito resistente a tudo aquilo que não é branco e eurocêntrico. E com isso é jogado na cara dele que ele não é branco, ou dela, que não é branca. E por que ela só descobre isso já adulta? Porque ela foi criada dentro dessa fábrica, né? Que é a creche, a escola, sendo educadas por pessoas totalmente desvinculadas da sua comunidade, da sua cultura, da origem da sua comunidade, que muitas vezes nem gostam, inclusive, da comunidade que trabalham. A gente sabe disso. As nossas crianças, o primeiro ambiente de violência, a primeira convivência com violência, muitas vezes é dentro do ambiente escolar. E isso não tem como não impactar na construção de identidade. E as pessoas se tornam frágeis, né? Fragilizadas, porque se você não sabe de onde você vem, você não tem acesso à sua ancestralidade, que ter acesso à sua ancestralidade, no nosso caso do culto de matriz africana, tem relação com o culto ancestral, mas tem a ver também, que acho que isso é o mais importante, com de onde a gente vem. E essa ausência da convivência comunitária, isso impacta em vários aspectos. E quando a gente ouve é necessário toda uma aldeia para manter pais sãos, ou é necessário toda uma aldeia para criar bem uma criança, a gente deveria parar para refletir o quanto estamos falhando enquanto sociedade. Eu vejo casais jovens, quando têm o primeiro filho, né, e acham bonito colocar aqueles macaquinhos dizendo não pedi opinião para ninguém no recém-nascido, querendo dizer que não quer a opinião das mais velhas. E eu já falei sobre isso também em alguns programas. E a Sobonfo nos faz refletir sobre isso. E aí esses mesmos pais, como é dizer que tem todas as respostas para os seus filhos? É isso mesmo? E aí ficam totalmente adoecidos, porque não é fácil criar um filho. Um filho, 2 filhos, 10 filhos, não importa. Porque se você tiver um filho, 2 filhos ou 10 filhos, um filho nunca será igual ao outro. E filho, eu costumo dizer que é uma escola, né? E é uma oportunidade também da gente se tornar uma pessoa melhor. Eu me tornei uma pessoa, não que eu seja uma pessoa fácil, tranquila, quem me conhece sabe disso, mas eu me tornei uma pessoa muito mais acessível por causa do meu filho. Meu filho, ele tem uma questão desde a barriga, onde todo mundo queria se aproximar dele. Uma criança muito amada. E eu achava interessante isso. Eu sempre fui muito mais arredia, de ter dificuldade de toque, de pessoas estranhas, de não gostar. Assim, as pessoas precisavam se esforçar muito para me conhecer, né? Para ter acesso a mim de fato. Uma coisa é você ser educada, outra coisa é você estar aberta. De fato. E tem eu tenho uma memória da minha gravidez que eu nunca vou esquecer. Eu estava chegando na faculdade, eu estava com um barrigão enorme de gorda, inclusive, e aí veio uma moça
E ela veio direto, eu nunca vi essa mulher na minha vida. E ela veio direto na barriga, e ela falava, ai, mas como ele é lindo. Ela veio direto na barriga. E eu via que toda aquela alegria e toda aquela manifestação não era para mim. Era para o meu filho. E eu não tinha o direito de fechar a cara e impedir que a mulher tocasse na minha barriga, porque ela não estava me. Ela tava, era o meu corpo, mas ela estava ali demonstrando um carinho, um afeto pelo meu filho. E isso para mim, e o Vitor desde bebê, no Canguru, quanta gente não me parava para vir falar com ele, pessoas que eu jamais conversaria na minha vida. Nunca fiz cara feia, nunca repeli essas pessoas. Por mais que para mim, às vezes em alguns momentos, porque eu sempre fui muito fechada, vocês podem estranhar, né? Nossa, você era fechada. Na verdade, eu sou uma pessoa fechada. Por mais, né, que eu me relacione com muitas pessoas, devido ao cargo, que também, né, devido ao cargo, eu me abro para as pessoas, mas fora isso, eu prefiro mais a minha caixinha, no geral. E eu acho que isso, e ler isso no livro da Sobon Fu, no Espírito da Intimidade, se a gente quer, de fato, se permitir ter uma vida de bem viver, ter uma vida mais leve, não dá para fazer isso sozinho. E essa comunidade, às vezes pode ser a família sanguínea, a gente tem que dar acesso para os mais velhos, aos nossos filhos, porque os nossos filhos só existem porque os nossos mais velhos existem. Porque os nossos pais, com todos os erros e acertos deles, eu só sou o que eu sou hoje graças aos meus pais. Com todos, e cada um de vocês aí que estão me acompanhando hoje. E a gente precisa reconhecer isso. E pai e mãe, no geral, com todos os erros, com todos os acertos, uns podem errar mais, outros menos, mas eu acredito muito que no geral é tentando acertar. No geral, e vocês, se estão sendo pais nesse momento, pela primeira vez, espero que consigam refletir sobre isso. Vocês vão ter todas as dúvidas que seus pais tiveram. Filho não vem com manual, vocês vão descobrir. Vocês podem ler todos os livros aí de psicólogos. Inclusive eu tenho uma teoria que muitos psicólogos da área, né, que escrevem sobre educação infantil, nem filho tem, muitos deles. Tenho minha teoria. Não é uma pesquisa, é um estudo. Por conta das coisas que eu li, e chega na prática, você vai ver que não é nada disso. E pensando em espírito da intimidade, cada ser é um ser único. Ah, Adriana, não precisa ler, pesquisar? Sim, é bom. Mas vai ser muito mais fácil se você ouvir a sua mãe, se você ouvir a sua avó. Porque essa criança, ela é uma parte de todos esses mais velhos. E às vezes você vai ver sua avó, seu avô falando, nossa, fulano, ele é igualzinho o primo Beltrano. E aí ele vai lembrar das artes que esse primo fazia, das dificuldades que esse primo fazia, que já pode ser um manualzinho para você, do que você pode esperar. Porque sim, a gente traz um pedaço de cada um daqueles que vieram antes da gente. E ao invés de ficar sofrendo na nossa sociedade, onde o abandono materno é tão comum, infelizmente, essas mulheres não têm como sobreviver sem uma rede de apoio. Então tem os dois lados, dessas mães e pais, de se abrirem para a comunidade, porque quando a gente recebe um filho, a gente está recebendo uma continuidade de toda a nossa comunidade, de toda a nossa família. Não tem como fugir disso. Quando os mais velhos dizem, ai, filho é do mundo, filho não nos pertence, de fato, filho não é propriedade. Não é propriedade, é uma responsabilidade. A gente recebe uma responsabilidade de educar um ser humano. E não seria muita arrogância a gente acreditar que sozinho a gente tem todos os valores?
necessários para transmitir para essa criança? Será que não pode ser mais leve, menos sofrido e menos medicamentoso até, se a gente aceita essa rede e que essa rede também seja uma rede honesta, que sejam pessoas honestas, sinceras, que não queiram disputar com esses pais, que de fato os avós e as avós e as tias, os padrinhos, as madrinhas, queiram acolher essa nova criança e seus pais, e não disputar com ele, porque isso também acontece. Eu reconheço isso. É muito ruim também quando os mais velhos vêm e tudo que o mais novo está fazendo está errado. Né? Tudo está errado. Tem formas da gente mostrar o caminho certo, sem ficar apontando só o erro. Porque acaba virando ataque. Às vezes aquela mãe já está passando por diversos outros estresses e tensão. Então, se a gente quer pensar nesse espírito da intimidade, a gente precisa pensar no espírito da comunidade. Não tem como a gente pensar numa estrutura qualquer de bem viver sem a gente pensar numa estrutura comunitária, seja sanguínea ou não, né? Porque muitas vezes a vida também nos traz uma família, ou além família, mais uma família também, né? E todas essas figuras podem ser importantes e fundamentais, tanto na educação dos seus filhos, te apoiar na transmissão de valores para o seu filho ou filha, como também de te apoiar, de te acolher. Porque às vezes a gente só precisa de um abraço para chorar. Porque filho às vezes apronta umas coisas, vem com umas perguntas, uns questionamentos, que não tem, acho que, livro que é capaz de responder. E tá tudo bem, porque é um novo ser humano, cheio de questionamentos. E dá tudo certo, desde que a gente se abra para isso. Bom, espero que tenham gostado da provocação do dia de hoje. Um beijo grande e até semana que vem.